Grande é o Senhor e sempre fazendo maravilhas. Que bom podermos estar juntos para compartilhar a palavra de Deus, a palavra toda poderosa, uma palavra maravilhosa. E hoje eu quero conversar um pouco sobre ouvindo a palavra que gera vida. E para isso eu quero ler o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, que o próprio Senhor Jesus diz assim: eu asseguro, veja, em outra tradução diz em verdade, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Que palavra extraordinária! Se nós entendermos essa mensagem, com certeza a nossa vida não é mais a mesma. Com certeza a nossa vida ela é impactada. Sempre que nós lemos a Bíblia Sagrada, sempre que você tiver a oportunidade de meditar na palavra de Deus, principalmente na mensagem de Cristo, e quando você ver um texto como esse, com uma afirmação que Jesus diz em verdade, é algo que a gente precisa prestar muita atenção. Quando a gente colocar os olhos sobre um texto desse, eu preciso prestar muita atenção, porque ele está repetindo algo que é precioso, algo que faz toda a diferença. Sim, toda a diferença quando nós meditamos uma palavra onde Jesus nos chama a atenção. E Jesus ele nos chama a atenção para uma questão que mexe com todos nós. Ele mexe com todos nós. Qual é essa questão, pastor? Vida e morte. É isso que ele fala nesse versículo, vida e morte. Quantos nesses dias, quantas pessoas estão preocupadas com a sua vida? Não é mesmo? Eu creio que você que está me vendo, que você que está me assistindo ou ouvindo essa mensagem, talvez você esteja uma dessas pessoas que esteja preocupada com a sua vida. Talvez você esteja fazendo planos para a idade que vai chegando, o avanço da idade. Talvez você esteja planejando, enfim, tantas coisas que dizem respeito ao quê? A sua vida, o seu tempo de vida, o seu tempo de estar aqui nessa terra, de estar nesse mundo. E a gente vê nesse texto algo muito, mas muito importante. Jesus ele está nos mostrando, nos revelando o segredo para não temer a morte. Quantas pessoas têm nesse dia, hoje, vão partir dessa terra? Quantas pessoas estão amedrontadas na sua casa? Muitas deixaram de ter o seu convívio social, muitas deixaram de fazer tantas coisas que gostavam de fazer por causa do medo do quê, pastor? Da morte. Sim, quantas pessoas sabem que estão preocupadas com o dia da partida delas? E algo que, infelizmente ou felizmente, a gente sabe que todas as pessoas um dia vão partir desse mundo, vão deixar essa terra. E Jesus, ele diz aqui, ele revela um segredo para que a gente não tema a morte. Pastor, mas as pessoas têm medo da morte, as pessoas elas não sabem como vai ser depois. Eu sei que as pessoas têm esse medo, as pessoas não sabem como será. Por quê? Porque elas não têm uma palavra que possa mudar essa questão. E aqui Jesus Cristo, ele diz assim bem claro, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou. Veja, quantas palavras você tem ouvido nesse dia? Quantas palavras você tem ouvido nesse tempo que tem gerado tristeza, que tem gerado angústia, que tem gerado dor, que tem roubado a sua paz, a sua alegria? Por quê? Porque não são palavras que Jesus está falando. Quando Jesus diz, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, ele passou da morte para a vida. Ele passa dessa situação de angústia, de dor, de sofrimento para a vida. É isso que Jesus está dizendo aqui. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou terá o quê? Morte eterna? Condenação? Não, mas terá vida eterna. Ele passou da morte, passou da angústia, passou da dor, passou daquele sofrimento que tanto angustia as pessoas. Passou da morte para a vida. Como o pastor passou da morte para a vida? Sim, sem Cristo todos nós estamos mortos nos nossos pecados. Agora, quem der ouvido a Cristo, quem der ouvido a sua mensagem, crer que ele foi enviado com a missão de não condenar o mundo, mas de salvar o mundo, ele passou da morte, passou desse estado que ele já se encontrava para a vida, e vida eterna. Você pode glorificar a Deus por isso? Eu creio que sim. Então, e mais, Deus ele nos dá vida eterna, isso mesmo, uma vida que não terá fim. Essa vida aqui na Terra vai chegar um momento que vai terminar.
para alguns, né, com 20 anos, outros com mais, outros com menos, não importa, mas um dia vai terminar. Agora, o que Jesus nos garante que quem crer, ouça, é tão simples, né? Não é você precisa ter dinheiro, você precisa ter bens, nada disso vai importar naquele dia. O que vai importar é se você creu em Jesus Cristo, creu na sua palavra. Ele diz, se você crê na minha palavra e naquele que me enviou, você passou da morte. Ou seja, a morte já é algo que ficou para trás. A morte já é algo que ficou no passado. Agora temos vida e vida abundante e também uma vida eterna. Bem claro, quem crer na minha palavra. Jesus não falou de uma religião. Quem tem uma religião, quem tem uma filosofia de vida, quem crê no pensamento positivo, quem crê, não, num homem, mas quem crê na minha palavra. Por que crer na minha palavra? Crendo na palavra de Jesus, está crendo no próprio Jesus. É isso que ele está falando. Crendo no próprio Jesus, está crendo naquele que enviou Jesus Cristo, que é o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra. E ele deixa bem claro, passou. Quem não quer passar da morte para a vida? Eu creio que você, que me ouve, que me assiste, com certeza você pode. E Deus, ele quer que você passe dessa situação que aflige tantas pessoas para poder viver uma vida que agrade a Deus. Vamos orar nesse momento, pastor? Eu quero, como Jesus disse, eu quero que a morte fique no passado, num sentido, a morte dos nossos pecados, morte dos nossos delitos, né, para que eu possa viver a vida que Deus tem. E quando for da vontade dele me tirar desse mundo, eu sei que tem algo muito melhor para mim. Vamos orar assim, feche os teus olhos, se você puder fazer, diga assim, Senhor Jesus, eu creio que tu vieste e morreste naquela cruz para me salvar. Vieste para que eu possa crer e ter vida eterna. E eu creio em ti, Jesus, como meu Senhor, como meu Salvador. Neste dia eu creio na tua palavra e conforme a tua palavra diz que aquele que crer em ti, crer na tua palavra, crer naquele que te enviou, passa da morte para a vida. E eu creio que a partir deste dia eu tenho vida e a tenho em abundância. Muito obrigado, Jesus Cristo, porque eu sou um novo homem, uma nova mulher a partir deste dia. Amém. Se você orou dessa forma, eu garanto que você começa uma nova vida, uma vida em Cristo Jesus, uma vida que vai gerar bênçãos sem medida sobre você. Vamos orar, se você quiser, eu vou orar por você nesse momento, agora com você, e declarar também uma palavra sobre a sua vida. Pai, eu quero te agradecer por esse amado, essa amada que pôde fazer essa oração, pôde crer na tua palavra, e como ela crê na tua palavra, crê naquele que enviou a palavra e passa da morte para a vida. Eu quero declarar que essa aflição, essa angústia, esse medo da morte não faz mais parte dessa vida. Declaro que a partir desse momento, deste dia, esta pessoa possa confiar na tua palavra, confiar no Senhor e o mais o Senhor vai estar fazendo nela, Pai. Assim eu creio, assim eu declaro um milagre. Pai, aquela pessoa que tenha desistido de viver, que tem pensado colocar fim na sua vida, eu declaro esse pensamento já não faz parte dessa vida, esse mal não faz mais parte dessa vida. Pai, essa pessoa que está deprimida, que está no seu quarto, isolada, papai, eu quero declarar um tempo novo se inicia nessa vida agora, em nome de Jesus Cristo. O diagnóstico médico que veio sobre ela, que é um diagnóstico de morte, Pai, de fim, Senhor, eu quero declarar em nome de Jesus, esse diagnóstico ficou para trás, vem vida, vem saúde, vem um milagre nesse corpo, um milagre nessa mente, nesse coração agora, em o nome de Jesus. E o teu nome sendo glorificado através desse milagre. Pai, muito obrigado, Senhor. Amém. Uma vez mais, eu agradeço pela sua vida, pela sua atenção, por esse tempo que você permitiu que essa mensagem chegasse até você. Permaneça abençoado, um forte abraço, até uma próxima oportunidade.